Gente, é comum que em diversos lugares vivenciamos constantemente conflitos de gerações. Isso é normal, tanto em casa, na escola, no trabalho, na rua. Mas o que de fato são os conflitos geracionais? O conflito geracional nada mais é do que um desentendimento causado pelas diferentes gerações, né? Entre colaboradores da mesma empresa. Isso acontece porque se juntam no mesmo ambiente, formas antigas e novas de trabalho. E por conta disso, né, a Rejane vem cá contar pra gente como é que a gente desembrulha esse imbróglio. Tudo bem, Rejane? Bom dia, Cleide. Bom dia você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Hoje é um dia muito festivo, como você comentou no início do programa. Um dia para a gente contemplar aquilo que o brasileiro tem de forte dentro dele, que é o desejo da felicidade. E também não só o desejo, mas dar conta de colocar essa alegria na vida, no mundo, apesar de tantos desafios. Então, vamos embora começar a falar de um tema que é um tema complexo, é um tema difícil da gente trazer só para um bate-papo, né, tão rápido, mas muito pertinente, porque ele é muito frequente. Nós convivemos com pessoas que têm ali uma história de vida bastante diferente da nossa. E, inclusive, mesmo que seja uma pessoa que a gente ame muito, que a gente tenha um vínculo muito bacana, mas vão ter desencontros, porque são pessoas de gerações diferentes das nossas. E isso é uma demanda para o ser humano de fazer uma adaptação, porque vem uma pessoa com uma história de vida, num formato de estilo de vida, de comportamento, muito diferente do formato que, de repente, é da minha geração. E cada vez mais, nós estamos tendo novos modelos de comportamento acontecendo em tempos ainda mais curtos. Então, antigamente, as gerações antigas, né, mas lá para trás, antes do século ali 19, às vezes elas tinham o mesmo perfil de comportamento, jeito de funcionar por ali 20, 30 anos. Hoje, a cada 5 anos, 10 anos, o mundo já se modifica bastante. E aí é promovida uma grande mudança na interação humana. E essa coisa está mudando tão rápido pelo advento também da internet, não é? Sem sombra de dúvida. Aliás, a internet, ela é um grande desafio, sem sombra de dúvidas, ela é um avanço na humanidade, mas a gente ainda não está sabendo dosar, usufruir da internet, porque a gente ainda está vendo como é que a gente faz isso. Vamos dar um exemplo. Existe um aplicativo, acho que todo mundo conhece aqui, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp veio para o Brasil em 2009, depois ele saiu de cena, depois ele voltou. De 2012 para cá é que os brasileiros têm, então, consumido mais esse aplicativo. Você já observou o que a gente fez? Pessoal, veja só. Antigamente, quando a gente queria interagir com alguém, necessariamente era presencialmente. Na época que os meus pais têm ali na faixa etária dos 70 anos, eram jovens, nem telefone toda casa tinha. Então verdade. A interação era presencial. Depois, quando veio o telefone fixo, a gente começou a ter uma chance de ter ali uma interação que não precisava ser presencial, mas tinha um encontro do tempo. Ao mesmo tempo que eu falava, a outra pessoa ouvia e a gente fazia ali a nossa interação. Hoje em dia, com esse advento da internet, da possibilidade da gente conversar por um aplicativo, o nosso tempo conjunto se desconecta. Então, eu mando uma mensagem para você ler, ouvir, assistir na hora que você puder. Então, nem o encontro do tempo a gente está tendo mais. E agora ainda tem mais uma questão. A gente tem como acelerar na ferramenta do aplicativo o áudio, o vídeo, ou seja, olha o que o mundo está vivendo. Preocupante isso. Eu acho meio que enlouquecedor. Nós estamos tendo cada vez mais afazeres
na mesma quantidade de 24 horas por dia e, ao mesmo tempo, a gente está tendo menos tempo, inclusive um tempo menor para interação social. Então, se isso já é uma demanda para quem atravessou, eu sou de uma geração em que eu passei boa parte da minha vida sem isso. Mas na hora que a internet veio, eu ainda estava ali, numa fase do início da minha fase de vida adulta. Então, eu tive uma chance de adaptação muito maior do que, por exemplo, a geração dos meus antepassados que viveram grande parte da vida distantes dessa realidade e, de repente, agora, na hora de interagir com os mais novos estão todos lá, conectados no celular, na internet, e eles se sentem o quê? Marginalizados, porque como é que eu vou ter espaço de interação se o meu padrão de interação que eu tive a vida inteira está tão diferente nos dias atuais? E isso, por si só, já gera um grande conflito. Isso pode gerar um elo perdido? A gente torce para que não. Eu sou muito positiva na hora que eu penso no ser humano, eu tento assim, não deixar a peteca cair, a gente tem que ser otimista. Eu acho que o ser humano tem a capacidade de encontrar ali um contorno, de fazer umas dosagens. Agora, isso é um desafio e não vai ter uma receita de bolo, não. Nós vamos tentando ali, nas nossas relações mais próximas, na nossa relação familiar, na nossa relação com os amigos, na relação dentro do trabalho, a gente vai tentando ali criar uma cultura que viabilize a interação humana, que faça uma dosagem com esse excesso de relação apenas na realidade virtual. Regiane, a COP27, ela reuniu, até na semana retrasada, pessoas do mundo inteiro para discutir o planeta. É uma preocupação com as próximas gerações. Só que pouco foi evoluído nesse encontro. Muito pouco ainda despertou um compromisso de cuidar mais do planeta. Isso está acontecendo também nas relações, pela coisa grande que eu estou falando. Isso também está acontecendo nas relações lá dentro de casa? Sem sombra de dúvidas, você tocou uma coisa que eu acho que é fundamental da gente refletir. É claro que nós, seres humanos, temos que tomar cuidado, gente, basal ali, com o jeito que a gente lida com a natureza que a gente tem. Nós somos humanos, a gente é natureza, a gente é ser vivo. A gente tem que ter uma relação com a natureza com bastante responsabilidade. Mas uma coisa que eu vejo também é que muitas vezes, nos aspectos interpessoais, um ser humano lidar com o outro, e nos aspectos intrapessoais, que é eu lidando com as minhas próprias demandas, nós estamos ainda avançando muito lentamente. Pouco se discute e propaga sobre isso. E a gente está vendo que a quantidade de pessoas no mundo está aumentando. A gente já atingiu os 8 bilhões. Então, cuidar da interação humana com tudo que ela demanda respeito, demanda suporte, demanda acolhimento, demanda o saber conviver com o diverso, aquilo que difere de mim. Isso ainda nós estamos avançando de uma maneira, vamos dizer assim, muito mais artesanal do que tendo uma discussão ampla sobre isso e disseminando um jeito de lidar uns com os outros de uma maneira melhor, mais positiva, mais respeitosa. A dificuldade de ter essa interação de gerações diferentes, não vou dizer a palavra culpa, mas eu vou dizer a palavra... qual que seria uma palavra que não seria culpa, mas uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela fica com os mais jovens ou com os mais idosos? Adorei a pergunta. E eu aposto muito numa palavra chamada corresponsabilidade. Vai ter que vir dos dois lados, mas é claro que a geração mais jovem, e aí eu estou falando principalmente de crianças e adolescentes, eles ainda não têm um repertório de conhecimento de vida para ter tamanha iniciativa e dimensionar a importância da interação com outras gerações. Quem já viveu mais, sim.
tem essa chance de perceber que, olha, não ter uma geração, um contato, uma interação vai fazer falta. Então, teoricamente, quem é mais velho tem uma dimensão maior da importância disso. Mas, por outro lado, como a gente tinha falado aqui, nós podemos muito bem incentivar as nossas crianças, os nossos jovens a terem uma dimensão maior com a ancestralidade. O que dos meus antepassados, né, o que veio disso para mim? Eu fico pensando uma coisa, Cleide, a gente vê inúmeras famílias brigando, se degladiando ali por conta de quando alguém morre e deixa uma herança. A herança do patrimônio ali é uma questão de disputa muito grande e tudo mais. Cadê a gente observando o que aquele antepassado deixou de valores, de legado? Então, a gente pode trazer as nossas crianças, os nossos jovens, para ter uma dimensão maior disso, o legado que veio que vieram dos meus antepassados. É claro, gente, que o ser humano não está na perfeição. Coisas positivas vieram, coisas negativas vieram, mas a história faz parte de mim, valores que vieram de pessoas que viveram numa outra época e que de alguma forma trouxeram para cá isso que eu posso usufruir, de coisas positivas, de coisas que eu preciso ainda ajudar, né, a humanidade a transformar. Mas a gente não pode negar, não dá para fazer isso. Essa corresponsabilidade achei muito interessante porque a gente observa muito no meio das nossas famílias, dos nossos sobrinhos, eu que tenho muitos sobrinhos, quando eles sentavam, agora não, que já estão todos formados, mas quando eles estavam estudando, um comentava, nossa, você viu aquele professor? Meu Deus, que coisa maravilhosa, como ele explica bem. Nossa, eu tenho o maior respeito por ele, porque ele é sábio. E por que a avó não é sábia? Por que a mãe não é sábia? Por que não se dá atenção a essa pessoa que está te ensinando, que está te colocando na vida, né? Tem ali é como se aquilo que é do meu ambiente doméstico ou aquilo que é já muito conhecido para mim, e aí a gente tem uma chance de meio que fazer uma desvalia, uma desconsideração de um conhecimento e de um valor mesmo que a pessoa vem a ter. Bom, aí vamos lá, tá. Existe também o outro lado. Tem algumas pessoas de idade mais avançada que também caem numa cilada muito grande, que é o equívoco da inflexibilidade. Aquela história de que o que vale, o que é bom, é o meu jeito, é a minha história. É a minha época. É a minha época. É. E essa pessoa que cai nessa cilada de ficar muito fixado naquilo que foi da vivência dela, ela passa a inviabilizar, ela vai fechando as portas para essa geração nova trazer o que é dessa geração. Que tem coisas boas, que tem coisas que não são boas, mas a ideia é, cadê a troca? O ser humano, ele é feito de troca, de intercâmbio de experiência, de pensamento, de emoção. Se a gente fecha as nossas portas para essa abertura, aí é que o distanciamento vai existir ou vai existir um conflito muito grande, um desencontro, porque o desencontro já existe. Você veio num formato, eu vou vir em outro, a gente já se desencontrou, mas compete a nós administrarmos o desencontro para que isso não gere ali uma crise, uma briga, uma hostilidade, uma indiferença, uma confrontação, aí não. E essa coisa do aprender, eu acho que vai até numa coisa muito simples, que é a comida. Porque tem gente, assim, no final de semana é o frango, a macarronada, o arroz e o tutu de feijão. Ah, vamos fazer uma coisa diferente aqui que eu aprendi na internet. Não! Não quero nada de diferente. Aquilo assusta a pessoa que não quer abrir para o novo uma comida. Música também é outra coisa. Que barra. Não, na minha época as músicas eram boas. Agora não tem música que presta, não. Escuta, tem essa cantora aqui que tem uma letra bonita. Vó, ouça que não quero ouvir. Aí com uns pouquinho, vai introduzindo. Uai, até que esse trem não é ruim nada, né? Legal. E aí, olha, esse exemplo da fixação, olha o tanto que ele não é
né, favorável. E você deu 2 exemplos de caminhos de possibilidade de aproximação. Porque muitas pessoas perguntam assim, então tá. Então, como é que eu faço para tentar me aproximar mais de uma geração diferente da minha? Esses caminhos eu acho que são tão bons. Vamos pegar o caminho da culinária. Gente, todo ser humano come. Todo ser humano, a comida, o cheiro, o sabor, o visual da comida, tudo isso é prazer. É um evento. É um evento. Que tal a gente se aproximar pela execução ali de alguma coisa, pela refeição? Eu fico pensando assim, até mesmo isso. Não, eu gosto de cozinhar sempre do meu jeito. Se alguém vier, vai me atrapalhar. Tire um pouco, arrisque-se mais. Deixa a outra pessoa vir. Aquilo que você está achando que vai te atrapalhar pode ser tão benéfico. É nesse encontro que a gente bate um papo, que eu conheço melhor, que eu escuto o que o outro está pensando, que eu transmito alguma coisa. A música também. A música, nesse jogral mesmo, eu escuto uma música sua e tem coisa que eu vou falar assim, credo, que horrível. Tem coisa que eu vou falar, ai, que lindo. Mas isso é um clássico. Da mesma forma, eu posso colocar outra pessoa para ouvir essa música e o outro, que não é dessa geração, super se emocionar ou também rejeitar. Mas é, no mínimo, conhecer, no mínimo, permitir a experiência para além da questão do celular. Eu estou trazendo muito o celular hoje, Cleide. Eu tive uma experiência nessa semana. Eu tive um momento com vários idosos do estado de Goiás e eles lamentaram muito, assim, enxergando o uso do celular, que é uma ferramenta, gente, tão bacana. Que é uma ferramenta que veio. Hoje em dia, a gente faz parte da nossa rotina de vida o celular, nós não vamos ficar sem isso. Mas como eles se queixaram, assim, a presença do celular inibindo a interação. E isso é real, essa queixa é pertinente. Mas aí que eu estou falando, a gente tem que pensar, então, em possibilidades da gente pegar algumas oportunidades, tira o celular de cena e entra aqui a interação, o fazer alguma coisa juntos. Enfim, eu acho que o ser humano tem que caminhar para essas alternativas. E está acontecendo muito, né, da pessoa chegar, olha, eu queria falar com você. Não, peraí, só um pouquinho. Ou então, não, peraí, só um pouquinho. Aí esse pouquinho que ele pediu, o tempo, aí já vai para outra coisa e o outro ficou lá sozinho. Exato. Então, essa pessoa também é a corresponsabilidade. Exato. Vamos conversar e vamos, porque eu, idosa, sozinha em casa, com esse tanto de gente, esse tanto de celular, eu estou praticamente só. E, Cleide, olha, tem coisas que são desafios bem diferentes. Então, uma questão, pessoal, que é importante a gente ter dimensão. Nós estamos vivendo na hipermodernidade. A velocidade de mudança do conhecimento é muito grande, a velocidade do fazer as coisas é muito grande, o imediatismo. Então, é muito complicado, porque as gerações mais novas, elas têm uma grande facilidade de ir se adaptando a essas novas mudanças, principalmente mudanças de conhecimento, mudança tecnológica, mas, ao mesmo tempo, é uma geração que tem uma baixíssima habilidade para lidar com espera, com frustração, não sabe ter caminhos da resiliência, que é suportar um revés, suportar uma confrontação. Ficou uma geração um pouco mais frágil emocionalmente. Não aceita não. Não aceita não. Então, assim, é desafio. As hierarquias hoje em dia estão muito modificadas. Então, na geração, por exemplo, dos meus avós, que nasceram ali no início do século XX, era uma geração em que a hierarquia era fortíssima. Bastava uma olhada do pai e da mãe que eles já apavoravam de medo. Hoje em dia, não existe mais tamanha hierarquia assim vertical. A gente está tendo agora uma chance de um intercâmbio mais horizontal entre as gerações, e isso ainda está meio esquisito, porque é uma linha muito tênue entre eu validar, acolher, ter ali uma positividade, uma permissão na interação, por exemplo, com meus filhos, com sobrinhos e tudo mais, mas ao mesmo tempo não deixando perder o respeito,
não deixando a pessoa julgar, achar que porque eu dei para ela um espaço de fala, ela tem o direito, por exemplo, de ser agressiva ou de falar comigo, esquecendo essa hierarquia de pessoa mais velha, mãe, pai, avó. Então a gente está vendo assim uma dificuldade do ser humano de encontrar esse equilíbrio dentro dessas relações horizontais. Então, gente, nós não vamos andar para trás, não tem jeito. A internet está aí, isso vai acontecer. Nós temos que ajudar a humanidade a dimensionar possibilidades de colocar um contorno, de dosar. Tudo bem, relações mais horizontais, mas com muito respeito, conhecendo que os lados vão ter pontos positivos e negativos, mas que aqueles que viveram mais tenham ali uma chance maior de enxergar a realidade com um olhar mais experiente. Por outro lado, tem uma coisa que me alegra muito, que eu tenho visto muito na internet, eu sou bastante usuária dela, quando em casos de avós com Alzheimer, que tem os netos que estão cuidando dessa avó e cuidando com maior zelo e maior cuidado. E as mães, as filhas, não estão cuidando dessas avós. O que é que está acontecendo? Olha que interessante. Não é? Talvez, pode ser, né? Porque, gente, olha o que tem acontecido. Nós já temos uma geração de idosos de idade não tão avançada, cuidando de pais super idosos que já estão com demência e tal. Então, de repente, tem essa questão de o filho imediato ter ali ainda outros afazeres, outras obrigações, outras demandas e vem a geração mais nova participando. Mas eu acho isso louvável. Tem um termo que a gente utiliza chamado geratividade, que é o intercâmbio entre gerações. Aí é mais uma coisa muito benéfica, trazer as crianças, os adolescentes para essa participação nos cuidados com quem é mais idoso, entendendo que é do ciclo da vida a gente ser criança, a gente ser adolescente, a gente ser adulto e a gente ser velho. É do ciclo da vida, é assim que a gente promove essa sabedoria humana. Isso é eu vi esses dias, Cleide, olha que interessante. Uma comunidade do Rio de Janeiro, eles propiciaram nessa comunidade um centro de atividades comunitárias em que toda segunda-feira, se não me engano, em tal horário, era o dia de uma atividade coordenada de idosos com crianças. E aí eles faziam, tem dia que é atividade culinária, tem dia que é alguma brincadeira, tem dia que é confeccionar alguma coisa. Essa promoção dessa geratividade, ela é enriquecedora. É enriquecedora para todo mundo, para todos os lados. Para esses idosos que estão recebendo aquele olhar de carinho, de afeto, de risada, de inocência da criança e a criança recebendo ali daqueles idosos aquele olhar de contemplação, de desejo de fazer promover alguma alegria, algum encontro, de doçura. Então, eu acho que é por aí, a gente tem que pensar nessas alternativas de promover, através da geratividade, uma possibilidade melhor de lidar entre as gerações, diminuindo essa história chamada conflito. Quem está precisando mais levar puxão de orelha? Os mais velhos ou os mais jovens? Eu acho que todo mundo está precisando, acho que existe um não saber. Eu acho que tem pessoas mais velhas que são muito abertas a acolher a geração mais jovem, mas tem também alguns que são muito resistentes, muito inflexíveis, aqueles também que de alguma forma até se isolam, é esquisito isso, né? Mas tem gente que se queixa de se sentir marginalizado, mas ao mesmo tempo se isola muito, tem essas pessoas também, mas eu acho que os mais jovens também. Tem pessoas mais jovens que percebem a dimensão, a importância, o prazer desse convívio com quem já viveu mais e essa sede de entender, de trocar. E tem aqueles mais jovens também que estão também muito inflexíveis, muito desdenhando muito de quem já viveu mais do que eles e tendo uma atitude de muita hostilidade. Isso é ruim. Isso é horrível. Isso é horrível, porque aí se perde o respeito e a humanidade perde muito com isso. Não é por aí de jeito nenhum.
Você tá linda hoje de verde e amarelo. Estamos, muito obrigada. Um bom futebol para você, uma boa partida, que Deus te ilumine, uma boa segunda-feira. Vamos começar com o pé direito essa semana. Amém, Cleide. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos que vamos, Brasil. Um abraço a todos, até semana que vem.